Obrigado, Flora, pela apresentação. Antes de começar, gostaria de saber quem não conhece a técnica ainda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E outra metade já devem conhecer alguma coisa. Tem gente que eu estou vendo aqui que são velhos da casa, sempre estão me perseguindo. Eu devo ser um professor muito ruim, porque não consigo ensinar direito em 2 aulas, tenho que assistir 10 vezes, né? Brincadeiras à parte, eu vou tentar conciliar da informação básica com o que vocês procuram, que é o que eu posso aproveitar hoje para aplicar amanhã. Tá? Então, algumas informações importantes possamos tentar utilizar. Lembrar que essa técnica, desde a antiguidade, em Neiting já tem escrito registros sobre isso, em Linsu já tem escrito. Lembrar que todos os canais e meridianos conectam-se na cabeça diretamente pelo meridiano Yang e indiretamente pelo meridiano Yin, através do seu acoplado Yang. E o uso tradicional é para a região da cabeça, tá? Seja cefaleia, patologias na região da cabeça. Tá? Eu acho que eu deixei tudo isso por escrito disponível. Se não me engano, o Congresso me solicitou todo o texto, tá? Eu já tinha fornecido, então não fiquem desesperadamente anotando. Essa aqui é uma ideia do que todos os meridianos que passam pela cabeça, então nós possamos ter uma ideia do que se tem. Isso significa, poderíamos usar os pontos na cabeça para tratar o corpo inteiro. Muitos estudos têm feito sobre isso, e estudos sobre como melhorar a técnica. Tá? Por outro lado, existem muitas opiniões diferentes. Cada um tem sua autoria, cada um acha alguma coisa mais importante. Então, nós temos pelo menos 5 técnicas na China, escalpianas. Nós temos a técnica que eu vou apresentar agora, a técnica de Dr. Wen, que não tem nada a ver com essas 5, as mais clássicas, acupuntura escalpiana na China. E tem o Yamamoto, tá? Que aqui no Brasil está mais famoso agora, que eu pessoalmente não conheço, então não vou tecer comentários sobre isso. Historicamente, Dr. Chiao, que iniciou essa técnica, ele relatou um tratamento de paralisia cerebral, utilizando o conceito da tradicional da medicina, conceito de meridianos que passam pela cabeça e fica agulhando no couro cabeludo, de acordo com pouco conhecimento que ele tinha sobre a localização cortical. Tá? Depois, em Taipei, o Comitê de Acupuntura relatou casos de hemiplegia tratado com técnica escalpiana. Esse comitê de Taipei, então, representava a China. O presidente desse comitê foi exatamente o Dr. Tong Xintang Wen, o qual nós vamos falar sobre a técnica dele. Depois de uma publicação, sempre tem. Depois de uma publicação, sempre tem outras publicações. Sejam para criticar, sejam para dizer a favor. Então, nós temos, depois disso, relatos na Europa. Na Itália, relatou em 76. Em 83, Dr. Zhu Mingqing atualmente está em São Francisco, tá? E ele tem uma outra técnica, um pouquinho diferente. Ele era considerado o tesouro nacional da China. Uma vez taxado o tesouro nacional, significa que não podia sair da China, mas ele conseguiu escapar e está em São Francisco. Em 85, o Dr. Lin, tá, relatou o uso dessa técnica na paralisia cerebral. Vamos ver. A gente não vai ficar pegando muitos detalhes sobre a localização, simplesmente lembrar que nós temos o sulco central e essa linha chamada linha de Sylvius. Toda a localização escalpiana vai se basear nessas 2 linhas. Tá? E vou aproveitar para falar a diferença dessa técnica de Wen, a diferença dessa técnica com a técnica clássica, que é a junção das 5 técnicas clássicas da China. Então, a gente vai ter algum comentário sobre isso.
Tudo que estiver à frente do sulco central, nós chamamos desse giro motor, fica aqui. Tudo que estiver atrás seria o giro sensitivo, e embaixo, esse giro aqui seria a região temporal, tá? Vai ter suas patologias diferentes. Então, nós temos esse vermelho como sulco central, 1 centímetro para frente, nós temos a linha de agulhamento do giromotor. E dessa linha do sulco central vermelho, 1 centímetro atrás, nós temos a linha de agulhamento sensitivo. Tá? Depois, mais para frente, nós aqui na linha vermelha, sulco central, motor, e mais 2 centímetros para frente, tremor e coreia, mais 2 centímetros para frente, vasomotora. Depois dessa linha silviana, nós temos para baixo, abaixo da linha silviana, uma agulha na borda anterior da orelha. Essa aqui vamos tratar patologias auditivas, desde o zumbido, que não funciona tão bem, tá? Até a acuidade auditiva comprometida, não funciona tão bem também. Por outro lado, essa linha posterior da orelha, do sulco central para baixo, nós usamos para a área de vertigem. Excelente resultado para tonturas, síndrome vertiginoso, até a labirintite aguda tem ajudado bastante e funciona muito bem. Vamos fazer agora uma vista de cima, onde nós falamos do Dumai 20. Nós falamos que esse Dumai 20, 1 centímetro para frente, é a área motora. Você deve agulhar apontando para a parte anterior da orelha, aí você não vai ter erro. Se o Dumai 20 fica aqui um pouquinho para trás, tá? Aqui para trás, é quando você dobra a orelha. Ao dobrar a orelha, tem uma inclinação da orelha oblíqua para trás, não é reto. Muitas vezes a gente lê o livro, o texto, diz que a ponta da orelha sobe, está o Dumai 20. Mas você vê o mapa, está sempre atrás. Por quê? É leitura errada. Quando fala sobre a dobrar a orelha, ponta da orelha, e quando dobra a orelha, aqui tem um eixo de implantação da orelha que é oblíqua. Nesse eixo, o prolongamento dele vai para trás. Então, nesse ponto está o Dumai 20. Tá? Então, nesse ponto do Dumai 20, 1 centímetro para trás está o giro sensitivo, desse ponto para trás. Né? Para frente está o motor. Agulhando sempre para a parte anterior da orelha, você não vai errar em fazer um ângulo de inclinação de 67,5 graus. 67,5 graus de inclinação em relação à linha mediana, projetando 67,5 graus para frente. Tá? Essa é a inclinação do nosso cérebro, não é perpendicular. Tá bom? Vamos agora, então, ver uma vista posterior. Essa vista posterior, nós temos a área visual, esse é clássico, área visual, mas, na verdade, a área visual, ele é somente captação da luz, área de captação da luz. Mas, como a neuroanatomia já classificou como área visual, nós vamos manter essa nomenclatura e somente alterar a nomenclatura aqui ao lado, que nós vamos chamar de visual suplementar ou visual acessória, área suplementar acessória da visão. Então, nós pegamos protuberância occipital até a linha do cabelo posterior, implantação de cabelo posterior, terço lateral. Porque a área de visão, quanto mais lateral for, maior a nitidez da visão. E aqui no centro é somente a área de captação da luz. Então, para toda e qualquer queixa da visão, nós devemos hoje colocar as 4 agulhas. 2 agulhas aqui na área de visão e 2 agulhas para a área do visual suplementar ou acessória à visão. Tá? Especialmente muito bom para patologia de origem cerebral,
Por exemplo, diplopia pós-AVC. Não tem o que fazer, neuro-oftalmo só ficam na expectativa. Observam, dão corticoide e ficam aguardando alguma coisa de retorno. A acupuntura sempre dá para ajudar, especialmente se você fizer essas 4 áreas, rapidamente vai devolvendo, diminuindo a diplopia e o paciente fica muito bem. Uma vista de baixo, desculpe, vamos localizar de novo a área de visão. Do protuberância occipital, 1,5 centímetro para o lado, sobe 4 centímetros, e uma agulha de 4 centímetros desce até essa linha de occipito. Sobe 4, desce 4. Esse aqui é do occipito até linha de implantação posterior, terço lateral. Tá? E aqui você tem todas as 4 agulhas. Agora, uma visão para baixo, dessa linha de occipito, traçar uma linha horizontal do occipito, vista posterior, nós temos o cerebelo, aqui embaixo. Como nós sabemos que o cerebelo estende para cada lado 8 centímetros, vamos colocar essa área do cerebelo, 4 centímetros de distância entre essa linha mediana, vai cair exatamente no meio do cerebelo. Então, nós vamos tratar o cerebelo através dessas 2 agulhas, tá? 4 centímetros lateral à linha mediana. Sendo assim, esse 4 centímetros vai atuar, eles chamam de área de balanço, ou, melhor, patologia de origem cerebral, ou, vamos dizer, ataxia cerebral. Aquela dificuldade de movimento, de falta de equilíbrio, pela doença no cerebelo, você poderia atuar e melhorar bastante com essa agulha lateral, 4 centímetros laterais para baixo. Resta uma visão posterior, essas 2 agulhas, tá? Que é 1 centímetro lateral, aqui na visual é 1,5 centímetro. Essa é 1 centímetro. Aqui vai pegar úvula cerebral. Só que a úvula cerebral, ele fica bem no meio do cerebelo. Tem uma função específica e somente para tratar espasticidade, seja do hemiplégico, seja do paraplégico. Sabe aquela paraplegia em tesoura, de difícil higiene, tal? E com muita espasticidade, se você colocar a agulha aqui, você diminui a espasticidade e facilita a higiene. Tá? Só que aqui tem um orifício onde nós puncionamos o líquor. Então, essa única agulha que nós não colocamos de cima para baixo, vai ficar, a término da agulha, fica bem no buraco onde nós colhemos o líquor. Por segurança, recomendamos que a agulha deve ser de baixo para cima, dessa linha do occipito, 1 centímetro lateral, você desce uns 2 centímetros e meio, daí coloca uma agulha subcutânea, onde a ponta da agulha vai bater no osso occipital. Então, se bate no osso occipital, mesmo que o paciente inclina a cabeça para cima depois de bater encostando na parede, ele não vai aprofundar a agulha para colher o líquido. Ele só bate e a proteção do occipito, osso occipital vai proteger. Especificamente para tratar espasticidade. Aqui uma representação da área visual e do cerebelo na neuroanatomia para comparar com a área que nós estamos querendo abordar. No AVC, no acidente vascular cerebral, se ele pegar hemisfério esquerdo, a maioria das pessoas vão ter afasia, vão ter distúrbio de linguagem. Para nós tratarmos de distúrbio de linguagem, então, só acontece quando quem pega hemisfério esquerdo. Então, nós vamos agulhar para a esquerda. Quais áreas vamos usar? Vamos usar a área motora da face,
porque para você articular bem as palavras, você tem que ter a área motora da face abordado para melhorar a fala. Depois, da protuberância occipital ou occipital não, protuberância parietal, ou também conhecido como bócio parietal, borda infero-posterior, você coloca uma agulha 45 graus para frente e para baixo. Da borda infero-posterior, você coloca outra agulha para trás e para baixo, 45 graus. Então, duas agulhas formando área 2 da linguagem. Esta área da motora da face é a área 1 da linguagem, e aqui está a área 2 da linguagem. Existe uma área 3 da linguagem, que é, na ponta da orelha, traçar uma linha para trás, horizontal, onde ele encontrar com a linha de implantação do cabelo, aqui, 1 centímetro atrás, no mesmo sentido da linha do cabelo. Ele é um pouquinho oblíquo aqui, então essa agulha vai ser oblíqua acompanhando essa linha do cabelo. Então, nós temos área 1, área 2, área 3 da linguagem. Significa somente que a linguagem é processada mais do que uma pequena área, é um conjunto de uma grande área. Toda essa extensão está comprometido quando tem distúrbio de linguagem. Então, é de extremamente importância que nós agulhamos toda essa região, através dessas 4 agulhas, dessas 3 áreas. Ainda olhando de cima, nós temos da linha de implantação do cabelo. Linha de implantação no cabelo, você pode colocar uma agulha de frente para trás, mais ou menos localizado no do mais 23, tá? Desculpe, vamos lá, de novo. Vamos verificar a linha de implantação do cabelo. Está aqui. Dessa linha de implantação do cabelo, traçar uma linha virtual 2 centímetros para trás. Agora sim, está na região do mais 23. Linha do cabelo, implantação anterior, 2 centímetros para trás. Traçar uma linha virtual. Quem tiver muito calvo, você coloca 3 sons acima da sobrancelha, estaria onde deveria ser a linha de implantação do cabelo quando ele estiver jovem. Dessa linha, 2 centímetros para trás, linha imaginária, linha virtual. Desta linha, primeira agulha, apontando para do mais 20, antero-posterior. Depois, do estômago 8, que seria a curva da entrada do cabelo, que todos têm, só que vai subindo quando vai ficando velho. Então, é difícil usar essa curva do cabelo como referência para estômago 8. Vamos, então, utilizar a protuberância anterior, o chifrinho, aqui na frente, tá? Que todos têm, 2 chifrinhos aqui, tá? Protuberância anterior será o nosso estômago 8 para a localização. Desse ponto do estômago 8, 2 centímetros para trás. Desse estômago 8, que é a protuberância anterior, 2 centímetros para trás, e nós estamos ainda na curva de uma linha virtual. Desse ponto de 2 centímetros atrás do estômago 8, traçamos uma linha ou uma agulha apontando para do mais 20. Entre essas duas áreas, uma terceira agulha no meio das duas, também apontando para do mais 20. Então, na verdade, nós temos 5 agulhas, chamadas 5 agulhas frontais, todas apontando para do mais 20. Essas 5 agulhas frontais é extremamente útil para a diminuição da ansiedade. Vocês todos devem saber o efeito do Yin Tang para a diminuição da ansiedade. Essas 5 agulhas juntas devem ter um efeito 10 vezes mais potente do que o Yin Tang para a ansiedade.
As 3 agulhas do meio são suficientes para tratar insônia e depressão. Tá? 3 agulhas do meio. Essas 5 agulhas também muito utilizadas por alguns autores para tratamento de queixas múltiplas, tipo fibromialgia. Tá? Ela sozinha, 5 agulhas sozinhas, é melhor do que a abertura de 4 portais para dores múltiplas pelo corpo todo. Ainda nessa linha virtual, vamos agora projetar a agulha para frente. Se essas 5 agulhas nós chamamos de área frontal, essa parte da frente do frontal, vamos chamar de pré-frontal. Então, vamos colocar uma agulha do mais 23, que é 2 centímetros atrás da linha de implantação do cabelo, agora agulhando para frente. Depois, nós pegamos o estômago 8, vai 2 centímetros para trás, nessa linha virtual, e projetamos uma agulha para frente, paralela à linha mediana. Não é mais apontar para do mais 20. Estamos fazendo o oposto, para outro sentido. Então, vai ser paralela à linha mediana, para frente, apontando para estômago 8. Essa área é a área pupilar. Pede para a paciente olhar para frente, a linha da pupila, você sobe até a linha virtual e agulha para frente, até a linha do cabelo, chama-se linha pupilar. E depois, entre a linha pupilar e esse ponto, do mais 23, apontando para do mais 24, no meio tem mais uma área. Tá? Então, nós temos uma área no centro, uma área do estômago 8 para trás, uma área na linha pupilar, e entre a linha pupilar e a mediana, mais uma área. Agora vamos dar nome a cada área. Olha para o slide, eu vou apontar esse centro como cabeça e pescoço frontal, próxima é tórax, próxima é abdômen, a linha pupilar é abdômen, e a próxima é a área pélvica. Área pélvica. Ou melhor, olhando para cá, cabeça, pescoço, tchau superior, tchau médio, tchau inferior. Em outras palavras, cabeça, pescoço, tórax, abdômen, baixo ventre, ou área torácica, área gástrica, área pélvica. E tudo que corresponder a essas áreas, você pode agulhar. Exemplos. Uma crise asmática entra no seu consultório, você vai colocar a agulha para tirar a crise asmática, você pode usar Ting-Chuan, mas você pode usar também essas 2 áreas escalpianas, em 2 minutos para 3 minutos, tem a broncodilatação. Outro exemplo. Dor abdominal, dor gástrica, o paciente está com epigastralgia, você pode usar essas 2 agulhas, na área gástrica. Aqui está a área pélvica. É muito utilizado para enurese noturna das crianças, né? Mas também para dores de metástase abdominal, de baixo ventre, de um câncer de próstata, por exemplo, usando altas doses de morfina. Você, ao agulhar essa área pélvica, dá para diminuir 50% do uso da morfina. É lógico que o tumor vai crescendo, vai apertando mais estruturas, e rapidamente você perde o efeito da acupuntura, no sentido que ele vai apertar mais, aí vai voltar a dose de morfina a utilizar. Então, nós temos, do mais 20, nós temos para frente, área motora, nós temos para trás área sensitiva, nós temos essas 2 agulhas aqui, que seria do mais 20, 1, 2, 3 centímetros para frente, 1 centímetro lateral, uma agulha antero-posterior. Ele vai pegar toda a área motora do membro inferior e a área sensitiva do membro inferior. Então, essa agulha que transfixa 2 áreas
vamos chamar de área sensitivo-motora dos membros inferiores. Seria um bom reforço para a área motora e para a área sensitiva. Exemplo. Lembrar de decussação de pirâmides, tá? O paciente tem osteoartrose do quadril do lado esquerdo. Você vai agulhar do lado direito. Osteoartrose do quadril faz parte do membro inferior. Então, vamos colocar uma agulha na área motora, apontando para a direita, motora, para tratar esquerdo. Depois, uma área sensitiva, à direita, para tratar membro inferior esquerdo. E uma área anteroposterior, como reforço, atravessando a área motora, pegando a área sensitiva, como reforço dessas duas áreas, motora e sensitiva. Essas 3 agulhas, você vai fazendo uma sequência, pelo menos uma vez por semana, em poucas sessões, mais umas 7 sessões, o paciente começa a sentir alívio da osteoartrose do quadril, e nós empurramos a cirurgia da artroplastia total de quadril por alguns anos. Dá para empurrar por 5 a 7 anos, fazendo uma vez por semana. Normalmente, depois de 10, 15 sessões, o paciente some e volta quando faz uma caminhada prolongada, quando vai subir montanha, aí reativa a dor, volta, você faz tudo de novo, em 3 sessões, dessa vez não precisa de 7 sessões, em 3 a 4 sessões, o paciente sobe de novo. E assim por diante, de tempo em tempo, o seu paciente volta e você vai aliviando a dor, já que a cirurgia de artroplastia total de quadril é pela queixa da dor. Então, se a paciente não queixa tanto a dor, você vai empurrando com a barriga, 5, 7 anos, dá para fazer isso, e 5 a 7 anos é uma cirurgia a menos na vida desse paciente, com certeza, porque a artroplastia total de quadril vai ter que trocar a cada 10 anos. Tivemos uma boa experiência nisso, porque eu fazia parte do grupo de quadril da ortopedia por muitos anos, e a minha função era, já que o ortopedista não aguenta ficar ouvindo na orelha deles a reclamação do paciente, que está com dor, está com dor, está com dor, e a fila de espera é de 3 anos na SUS, no Hospital das Clínicas, minha função era ouvir o paciente e tentar aliviar o paciente. E nós tentamos isso, e muitos pacientes, quando chega na hora de cirurgia, não tem mais a indicação cirúrgica. Nós temos, então, ponto do mais 20, área motora, área sensitiva. Nós temos essas 2 agulhas chamadas sensitivo-motora dos membros inferiores. Nós temos as 5 agulhas frontais. Nós temos as 7 agulhas pré-frontais. Cada uma para a sua função. E, finalmente, deixa eu falar sobre essa pequena área aqui no meio. A acupuntura escalpiana ganhou o mundo quando começou a querer tratar pós-acidente vascular cerebral. E esse tratamento, no começo, parece que funciona, parece que não funciona, sempre na literatura tem suas dúvidas. Até que o conhecimento da neuroanatomia funcional começa a ser compreendida. Não adianta agulhar somente a área motora, não adianta agulhar somente a área sensitiva. Perceberam que paciente pós-AVC tem uma inércia e pede o automatismo do movimento. Você recebe um estímulo, você processa esse estímulo, interpreta e manda um comando para a área motora executar. Paciente pós-AVC está sentado, se você não falar nada, ele continua sentado, a não ser que você dá o comando, levante-se, aí ele levanta. Ele pede aquela iniciativa do movimento. Quando a compreensão da neuroanatomia funcional percebe que existe uma área chamada área de idealização do movimento. Então, nós vamos chamar de área suplementar a área motora, ou motor suplementar, que faria exatamente o papel de idealização do movimento. Após o agulhamento dessa área, é que a acupuntura escalpiana ganhou o mundo, porque resultados que antes não tinham bom resultado, agora tem um bom resultado. Então, isso que fez a diferença
entre funcionar e não funcionar. O cérebro, o nosso sistema nervoso central, é muito mais complexo do que somente agulhar a área motora, do que somente agulhar a área sensitiva, pós-AVC. Pós-AVC é obrigatório utilizar esta área chamada motor suplementar para idealização do movimento, o paciente começa a melhorar bem. E a acupuntura escalpiana ganha o mundo através dessa área. Então, nós temos 2 agulhas, motor sensitivo dos membros inferiores, 3 agulhas. Esse ponto é o seguinte, do Dumai 20 até a linha do cabelo, ponto médio. Desse ponto médio, traçar uma circunferência de 1 centímetro de raio e vai pegar da periferia da circunferência, agulhar para centro. Pode atravessar. 45 graus, outra agulha, da periferia dessa circunferência para centro, pode atravessar. E, finalmente, mais 45 graus para outro lado, agulhar para centro, pode atravessar. 3 agulhas tentando atingir essa pequena área de 1 centímetro de raio. Então, nós temos 2 agulhas, 3 agulhas, 5 agulhas frontais, 7 agulhas pré-frontais. Aqui uma visão de frente do pré-frontal. Nós temos a linha de implantação do cabelo anterior, 2 centímetros para trás. Temos a nossa linha virtual. Lembrar que aqui está a curva do cabelo, que nós não vamos considerar a curva do cabelo, vamos considerar a protuberância anterior. Então, uma agulha do mais 23 para 24, trata cabeça, área frontal e pescoço. Tudo na parte frontal. Depois, área torácica. Aqui a linha pupilar. Aqui a linha pupilar trata a área gástrica. E aqui a linha pélvica. Tá? Pélvica significa tial inferior. Tial inferior significa os rins estão juntos com o tial inferior. Então, se você quiser utilizar a acupuntura escalpiana misturado com medicina tradicional chinesa, você tem que lembrar que a deficiência dos rins, você pode usar essa área pélvica, é quando nós usamos para enurese noturna. Além da bexiga localizar no tial inferior, nós temos esse conceito da medicina tradicional chinesa. Agora, do Dumai 20 até a linha de implantação do cabelo, vamos dividir em 4 partes. Essa aqui chama-se banda frontoparietal. Dessa banda frontoparietal, dividimos em 4 partes. Essa primeira parte é igual das 7 bandas pré-frontais, a área de cabeça e pescoço, a área frontal. Aqui é a área torácica, também torácica. Aqui a área gástrica e aqui a área pélvica. Mas comparar esta área com as 7 bandas pré-frontais, as 7 áreas pré-frontais tem muito melhor resultado do que tentar abordar o tronco na parte anterior com essas 4 bandas, 4 pedaços da banda. Por outro lado, conceitualmente é importante saber isso, porque da cabeça ao pescoço funciona bem, e aqui, a área pélvica, você tem aquelas 2 agulhas sensitivo-motora dos membros inferiores, está junto com esta área. Então, quando você usa sensitivo-motora dos membros inferiores, você está também atuando na linha de bexiga, para fortalecimento do tronco. Todo mundo sabe que a dificuldade da pessoa em levantar precisa fortalecer o tronco. E quando você agulhar essas 2 agulhas no membro inferior, chamado área sensitivo-motora dos membros inferiores, você também está na área de bexiga, linha de bexiga, onde vai fazer fortalecimento do tronco. E lembrar que ele é também área pélvica, tial inferior,
que inclui os rins. Então, para os pacientes de uma certa idade, que tem um AVC, eles têm a deficiência dos rins. E ao agulhar essa região da escalpiana, você já está fazendo uma tonificação dos rins. Então, a importância dessa banda é, esta área cabeça-pescoço, funciona extremamente bem. Hoje deve ser a minha primeira escolha para cefaleias. Esta é importante pelo fato de ser tial inferior, que inclui os rins. Além de fortalecer os membros inferiores, eu estou na área de linha de bexiga e também estou na área de tial inferior, que inclui os rins. Numa vista lateral, linha de implantação do cabelo, do mais 20, dividida em 4 partes: cabeça, pescoço, tórax, abdômen, baixo ventre. Esta banda chama-se banda fronto-parietal. Então, vamos agora traçar uma banda parieto-occipital. Uma outra banda, parieto-occipital. Mesma coisa, dividida em 4 pedaços. Esse primeiro pedaço, cabeça-pescoço, só que agora posterior, dorsal, yang. Dorsalgia, funciona muito bem. Lombalgia, sabe aquela lombalgia que você tentou de tudo, agulhou de tudo quanto jeito, não consegue ter um resultado prolongado e duradouro? Você poderia colocar uma agulha aqui, bem na linha mediana, e ver o resultado. Normalmente funciona muito bem. E, finalmente, região sacral. Então, cabeça, pescoço posterior, dorsal, lombar e sacro. Então, é tudo posterior. Essa parte posterior da cabeça para tratar a área dorsal do corpo, do tronco. Essa parte anterior do mais 20 para tratar a área ventral do tronco. Tá? Vamos supor que eu tenho uma paciente com lombalgia, eu vou colocar uma agulha, contando 1, 2, aqui na metade, coloco uma agulha aqui, bem na linha mediana. Suponhamos que o paciente sobrou um pouco do lado direito. Agora vou esquecer um pouco da decussação de pirâmides. Decussação de pirâmides é bom para membros, não para tronco. Para o tronco, você coloca mais uma agulha paralela, lateral, à direita, para tratar o que sobrar da direita. Ou, em outras palavras, se você tiver muita dúvida, coloca 3 agulhas, uma na linha mediana, 1 de cada lado, de 1 centímetro lateral, uma à direita, outra à esquerda. Ele pega toda a região lombar. Tá? E essa faixa vermelha, parieto hospital, tem resultado muito bom. Muito bom. Essa parte anterior azul tem resultado bom somente nessa primeira área e essa última área. O resto não é tão bom assim. Muito bem, olhando de trás, nós temos essa área cabeça-pescoço posterior, dorsal, lombar, sacro. Uma agulha no meio, aqui, e 1 centímetro lateral, bilateralmente. Normalmente, uma agulha no meio é suficiente, a não ser que a área de extensão da dor seja maior, então nós podemos ir para o lado também. Mas aqui não precisa decussar pirâmides. Lado direito, trata o lado direito. Lado esquerdo, tratar o lado esquerdo. Aqui um exemplo do tratamento para paciente com AVC. Paciente com hemiplegia direita, então nós vamos agulhar para a esquerda, devido à decussação de pirâmides. Está vendo aqui uma área de motor suplementar, que é do mais 20 até a implantação do cabelo, ponto médio. Desse ponto médio, traçar uma linha, uma circunferência de 1 centímetro de raio. Na periferia da circunferência, atingir o centro, 1, 2, 3 agulhas. Então, essa área é área motor suplementar. Do mais 20, está aqui. 1 centímetro anterior, primeira agulha membro inferior, lembra da decussação de pirâmides? Não, lembra da homúnculo de Penfield, tá? Membro inferior, membro superior e face.
face está aqui embaixo. Tá? Uma outra linha paralela, nós temos membro inferior sensitivo. Você está vendo a ponta da agulha, a outra ponta que segura, né? Porque a agulha que entra está aqui dentro. Opa, aqui. E aqui a área do membro superior, aqui, e aqui a área da face. Então, toda essa linha é motora, toda essa linha é sensitiva. Lembrar que paciente com hemiplegia direita atinge o hemisfério esquerdo e tem afasia. Então, para isso, nós temos que agulhar a área de linguagem. Lembrar que essa área motora da face já é área 1 da linguagem. Depois nós temos a protuberância parietal ou bócio-parietal, borda infero-posterior, uma agulha para frente, 45 graus, uma agulha para trás, 45 graus, formando a área 2 da linguagem. Agora, na ponta da orelha, traçar uma linha para trás, ou quando ele encontrar com a linha de implantação do cabelo, 1 centímetro para trás, eu coloco uma agulha no mesmo sentido da implantação do cabelo. Deu para entender essas agulhas? Tá? Isso para AVC. Então, nós temos 14 agulhas. Contando aqui, são 14 agulhas. Quando o paciente tem hemiplegia à esquerda, não tem a afasia, nós usamos 11 agulhas. Tá? Só para, então, falar muito, mas eu tenho que mostrar o que falamos. Isso é uma cintilografia cerebral, mapeamento cerebral, tá? Do paciente com AVC. Essa área é a área fria de captação. Tá? Essa área fria de captação é onde não circula o sangue. O radioisótopo marcado não circula, não vai alterar. E essa área escura é onde vai o sangue, onde dá para captar o radioisótopo. Essa primeira coluna é pré-tratamento, paciente com 4 anos de evolução, pós-AVC, pré-tratamento, pós-tratamento, pré-tratamento, pós-tratamento. O que vocês acham? Uma diminuição da área fria de captação. Mas o mais importante, concomitante à melhora do paciente. Isso é importante. Não adianta eu ter um belo exame e o paciente continua ruim. Tá? Na verdade, o paciente sente melhora antes da mudança do exame. Eu vou apresentar um outro caso, para não ser... Isso não é montagem, né? Isso é casos reais. Nós ficamos curiosos, decidimos pegar um outro paciente, um pouco mais cedo, em vez de 4 anos de evolução, pegamos um paciente com 1 ano e 4 meses de evolução. Também pré-tratamento, pós-tratamento, pré-tratamento, pós-tratamento. Dá para ver não só a diminuição da área fria de captação, como ele limita melhor do que esse pré-tratamento. Parece que onde capta e onde não capta, aqui está uma delimitação mais nítida, e aqui fica um pouquinho borrado. Nós não estamos dizendo que estamos ressuscitando os neurônios mortos, mas talvez, e muito provavelmente, estamos trabalhando com área de sombra, área de sofrimento cerebral e não morte cerebral. Esse de centro, com certeza, é morte dos neurônios, mas essa entre a morte e aqui deveria ter área de penumbra. Penumbra é onde os neurônios sofrem, mas quando você oferece a circulação sanguínea, ele começa a voltar à atividade e começa a ficar mais pérvio. Esse trabalho rendeu uma publicação, rendeu o meu doutorado na medicina e publicamos na revista internacional no mais alto impacto dentro da medicina tradicional chinesa. Essa bibliografia consultada, e muito obrigado pela atenção. Para a localização desses pontos, ela tem alguma sensibilidade mais aumentada que nem do Yamamoto, não?
Não, esqueça Yamamoto nessa aqui, tá? Porque só Yamamoto eu não conheço. Desde o começo da aula eu falei que não conheço Yamamoto. Eu sei que sim. E eu não consigo fazer a correlação entre as duas, porque não conheço mesmo. Como essa técnica me satisfaz e é suficiente para mim, eu não avancei mais de estudar várias técnicas. Eu não era para ter falado, mas assim, é sensibilidade, porque assim, quando a gente palpa, né, eu gosto... Sim, ele aumenta a sensibilidade. Quando você tem patologia, aumenta a sensibilidade, sim. Você pode usar unha para estimular também. Tá? Localizar, também. Na verdade. Localizar, mas nós preferimos localizar com neuroanatomia pura. Só medir por centímetro. Tá? Mas existe um trabalho científico que mostra onde está a lesão na tomografia e agulhar em cima da lesão. Fazer uma circunferência em cima da lesão da tomografia. Também é possível. Sim, ele aumenta a sensibilidade quando você está com algum problema. Você pode usar unha para localizar melhor a área, sim, mas quando nós usamos essa técnica, nós preferimos usar medida anatômica por centímetros. O senhor utilizou eletroacupuntura para fazer esse tratamento. Eu gostaria de saber quais foram os parâmetros da eletroacupuntura, a frequência e durante quanto tempo. Tá bem. Esse trabalho foi feito entre 2005 terminamos em 2000 não, mais cedo. Terminamos em 2001, que é 1995, até aprovar, demorou mais de 10 anos esse trabalho. Naquela época, nós sabíamos que na literatura era para utilizar 2 horas o agulhamento. Eu não tenho 2 horas por paciente, por sessão do meu paciente, não dá. Então, para encurtar o tempo, lançamos a mão de aumentar o estímulo com eletroestimulação e diminuímos para 30 minutos o tratamento. É uma questão de comosidade, porque como não tinha tanto tempo para meu paciente, são 60 pacientes cruzados, tá? Então são muitos tratamentos e cada paciente 10 sessões. Então não dava para ficar 2 horas com cada paciente. Então usamos eletroestimulação para isso. Não que a literatura use eletroestimulação. Eu só queria usar a eletroestimulação para diminuir meu tempo com o paciente de 2 horas para 30 minutos. E colhemos resultado do jeito que está. Qual o parâmetro de escolher? Eu escolhi área de linguagem, que é uma das queixas mais importantes, área motora e área de suplementar motora. 3 áreas, porque o meu aparelho tinha 3 canais, né? Então dava para 6 agulhas, então decidi por área. Suplementar, motor, que é a queixa principal, e área de linguagem. E a frequência 2/100. Você falou, os casos que você trabalhou aí foram casos crônicos. Sim. Isso pode ser usado num caso agudo? Muito bem. Quando começamos o trabalho, e eu sou reabilitador, eu sei que qualquer melhora na fase aguda, qualquer neurologista vai virar para mim e dizer que é evolução natural da doença. Eu sabia disso. Por isso que nós fomos procurar neurovascular, chefe do neurovascular. E a minha pergunta para ele foi: quanto tempo depois do AVC não há mais nenhum resultado? Ele disse: literatura mundial é consenso 18 meses. Então, eu tinha permissão, eu comecei a pegar os pacientes de 18 meses para frente. Só que eu tinha esquecido de fechar a porta. E vim ver o paciente de 16 anos de evolução, 15 anos de evolução, 10 anos de evolução, 14 anos de evolução. Mas o protocolo foi aprovado do jeito que está e tivemos que aceitar todos esses pacientes muito crônicos. Mesmo assim, tivemos resposta. E pela essa curiosidade, nós tivemos a curiosidade também. Será que haveria diferença entre mais recentes e os mais crônicos? Apesar de todos os pacientes serem de 18 meses para frente, nós dividimos a idade tempo médio de evolução e de 1 ano e meio até 7 anos, depois de 7 anos até o final o resto. É a média da divisão de 2 grupos. E percebemos, e estatisticamente relevante, P menor do que 0,05, tá? De que o grupo mais recente responde muito melhor do que o grupo mais crônico. Com isso, nós podemos projetar para que, se nós agulhamos no mais agudo,
cometido de AVC, resultado é muito melhor. Não fizemos trabalho em cima disso, mas na prática nós fazemos e realmente funciona muito bem. Só toma cuidado, não agulhar no tempo de instabilidade vasomotora, porque AVCI pode transformar em hemorrágico nessa 10 para 14 dias. Então, o ideal é, para acupunturista de formação ocidental, ideal é pós-estabilização hemodinâmica ou pós-neurologista afirmar que não terá mais sangramento ou pós-saída de UTI. Dá exatamente 10 para 14 dias. Uma paciente que teve metástase cerebral e, através daquela técnica, não sei se é estereotaxia, foi tirado um tumor nessa região aqui e ela ficou com a perna direita um tanto afetada. E nessa região, bem aqui, e ela fica trocando agora os nomes das pessoas, não conhece bem. Poderia agir? Se você fazer a pergunta poderia, resposta sempre sim. Poderia. Resultado, não sei. Porque eu não tive esse tipo de paciente que você acabou de descrever. Eu peguei o trabalho somente AVC isquêmico. E eu consegui um resultado. Eu não tive chance de pegar todos esses pacientes e ter experiência ou número suficiente para fazer o protocolo de trabalho. Tá? Então, poder pode. Vamos tentar? Vamos. Agora, resultado, você me conta depois. Tá? Deixa eu ler uma pergunta. Possível colocar o último slide da bibliografia? Alguém tem que colocar aí. Mas está no texto inteiro que eu coloquei. Onde está o texto? O Congresso me pediu o texto. Eu mandei o texto. Ok. Entra no site saudetotal.com.br, saúde total, tudo junto, sem acento, tá? saudetotal.com.br/tese WU, tá? Tem toda a minha tese completa, do começo ao fim, e no meio, na índice, você clica no acupuntura escalpiana. Aí vai ter todo o texto da técnica, das fotos que eu apresentei, tá? Do paciente, da figura, do esquema, tudo colorido. Tá? Então, pode copiar lá e usar. Sim. Fora o trabalho com pós-AVC, o senhor tem em clínica experiência com criança de hipóxia cerebral, criança com paralisia cerebral, usando essa técnica? Temos experiência, sim, especialmente da espasticidade em tesoura. O paciente tem dificuldade para andar, tá? Paciente que, antes do tratamento, tudo mole. Depois de começar a tratar, precisa de 2 homens segurando para poder agulhar, de tanto tentar escapar da sua agulha. Temos experiência, mas não temos trabalho científico, não temos tido tempo hábil, pessoa hábil, para colher tantos pacientes para isso. Mas tá? a resposta é boa. Em É resultado, impressão de clínica, sim. Agora, médico gosta de confirmar com números. Agora, esse trabalho tem números. Tá? Cálculo estatístico, tudo. Tá bom? Ok? Muito obrigado.